Sou pastor Mesquita também. E minha esposa, a pastora Leia, está dando chá lá, amém? Que me atura há 32 anos, para o glória de Deus. Amém, tá, irmãos? E você pode ficar em pé, você está sentado, a não ser que você não possa. Vamos abençoar a vida do irmão aqui em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, louvamos e te agradecemos aqui pela vida do Marcelo, pela vida da sua esposa, filhos. Pedimos a Ti, Senhor Deus, Senhor venha usá-lo como vaso de honra. Pai querido, toda seta, toda investida do inferno, Pai, contra a vida do Teu servo, que venha cair agora por terra em nome de Jesus, porque nós passamos a cobri-lo, a livrá-lo, Pai, de tudo mal, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Vem enchê-lo, Pai, com o Teu poder e com a manifestação da Tua graça. É o que eu peço, Pai, nessa noite, no Teu santo nome te agradecendo. Amém. E graças a Ti. Amém. Olha para o Senhor, irmão. Amém. Pode se aceitar, fique à vontade. Amém. Gente, pode ser a pessoa mais experiente, o melhor palestrante. Quando você sobe no altar, pode ser para falar para uma pessoa, né? E você vai falar em nome do Senhor, dá um temor, dá um tremor, é algo diferente, é algo, diria assim, realmente sobrenatural. É bom, mas ao mesmo tempo é algo que nos dá uma certa tensão, um certo temor. Primeiramente eu quero estar relembrando na minha última ministração, eu tinha de falar algo que acabou que eu não comentei, e eu gostaria de estar relembrando isso hoje. Em uma determinada situação, em um determinado momento, nós estávamos chegando à igreja, o pastor Mesquita pediu para que eu estava ajoelhado aqui, e ele pediu para que os homens e os líderes orassem e pusessem as mãos sobre a minha vida. E o pastor Mesquita, ele sempre fala que quando ele vai a um velório, ele impõe as mãos sobre o morto, né? E ele ora para que aquele morto ressuscitasse. Eu gostaria de falar aqui diante dos líderes, diante dos homens, Michel, Milson, os homens, os líderes dessa igreja, Ney, aqueles homens que puseram a mão sobre a minha vida. Eu quero agradecer a vocês e dizer ao pastor Mesquita que já houve, que ele já ressuscitou um homem. Aquele dia um homem foi ressuscitado aqui dentro, e se eu estou aqui hoje, foi pela oração de vocês. Muito obrigado, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida de vocês. Queria glorificar ao Senhor pela vida de vocês, porque se minha família hoje está no altar, é porque o Senhor usou a vida de vocês e vocês receberam a minha família aqui. Muito obrigado, tá? Amém? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguém que é pouco lembrado, é pouco falado, alguém que foi ungido 2 vezes, ministro de louvor, alguém que por muitas vezes, quando você lê um salmo, você acredita que é Davi que escreveu aquele salmo, alguém que tem uma maneira muito poética de escrever, alguém que era chamado como alguém que foi tomado por Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que realmente foi responsável por um louvor que não foi entoado. Um louvor tão lindo, o louvor mais belo, o louvor mais importante da história de Israel, só que é um louvor que não foi entoado. Então vamos abrir as suas Bíblias, ou as nossas Bíblias, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 3. Caio, não sei se está carregando aqui não. Peraí, Caio.
Bom, vamos começar a devoção. De qualquer forma, vamos começar. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto rente ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, com grande júbilo, exclamando: pois Ele é bom e eterno, é o Senhor, Ele é bom e eterno, é o seu amor e a sua misericórdia. Esse momento foi o momento que Salomão acabou de fazer aquela oração para a inauguração do templo, e naquele exato momento a glória de Deus invadiu e todos foram ao chão. 5 milhões de israelitas estavam fora, que não conseguiram adentrar o templo naquele momento, e esse foi o maior momento, o grande triunfo, a construção do templo de Salomão. Mas vamos voltar um pouco na história para falar um pouquinho sobre essa pessoa, sobre Asaf. Vou tentar abrir aqui agora. Bom, agora foi. Salomão, ele era conhecido por sua habilidade política. Salomão, diferentemente do seu pai, que teve 40 anos de guerra, Salomão, ele teve 40 anos de paz. Tanto é que seu nome, Salomão, vem de Shalomão, né? Shalom, paz, Shalomão, o rei de paz, tá? Então Salomão, ele foi um rei de muita paz, porque ele, através de tratados políticos, não foi à toa que Salomão teve tantas mulheres. Ele, durante o seu reinado, tiveram muita paz em Israel. Só que Salomão, ele não foi um homem tão puro assim, ele não foi um homem tão santo assim, mas ele foi incumbido, através de Davi, da construção do templo do Senhor. Então Davi deixou tudo prontinho para Salomão. Davi deixou oferta, deixou projeto, né? Já deixou ungido levitas, já deixou ungido sacerdotes, né? Dentre esses sacerdotes estava Asaf. Asaf, ele era o líder da adoração. E quando então Salomão, chega o momento, né, de Salomão construir, enfim, o templo de Salomão, ele começa a buscar ali naquele período homens para construção, homens para adoração, né? Começa a dividir os setores. E um dos setores mais importantes, já que ele era filho de Davi, e Davi, mais do que ninguém, sabia a importância da adoração, Salomão, acredito eu, separou uma importância especial para a adoração. E Salomão, o mesmo homem que escreveu Provérbios, ele diz que na multidão de conselheiros há o quê? Há o quê? Sabedoria. Então Salomão começou a consultar os seus sábios, começou a consultar os seus conselheiros. E a própria história bíblica narra que, a partir do momento que Salomão começou a consultar os seus conselheiros, um dos seus conselheiros narra a história dizendo: Salomão, só existe um homem capacitado para escrever um cântico de adoração ao Eterno após a sua oração. Só existe um homem em Israel que poderá escrever esse cântico de abertura, de inauguração do templo de Deus. Ninguém mais, a não ser esse homem, poderá escrever esse cântico. Salomão, ótimo, então temos um homem. Sim, rei, nós temos um homem, mas tem um problema. A lei diz que aos 50 anos existe um jubilado compulsório. Quando o sacerdote alcançava os 50 anos, ele compulsoriamente, ele era jubilado. Então ele era retirado do sacerdócio e era dado chance a novos sacerdotes. E ele não poderia mais entrar no templo como um sacerdote. Só que Salomão sabe como era,
ele disse: mas eu, como rei, apesar de não dever, eu não devo modificar a lei, mas em período de crise e em situações especiais, eu posso modificar a lei, desde que não seja ferida a santidade de Deus. Naquela época, Asaf tinha 55 anos. E Asaf foi então incumbido de fazer o inário, o hino de adoração ao Eterno, de comemoração da inauguração do Templo de Salomão. Vamos voltar agora um pouquinho mais ainda no tempo. Vamos voltar agora na época de Davi, porque esse homem Asaf, cujo significado é aquele a quem Deus se apoderou, ele recebeu uma unção. Muitos não percebem o que o profeta diz, talvez por uma falta de discernimento espiritual, talvez por ausência de leitura das Escrituras, por perceber aquilo que Oséias escreveu, que o povo perece por falta de conhecimento. Às vezes nós não percebemos aquilo que é falado do altar, aquilo que o pastor lança, aquilo que os profetas lançam sobre nós. Quantas vezes o pastor diz: hoje será derramado uma unção, hoje será derramado algo diferente, hoje o que me foi dado será dado a vocês. E é necessário que nós tenhamos percepção e atenção. É necessário que nós tenhamos um entendimento daquilo que Leandro leu no começo, a sabedoria. Não existe um livro melhor na Bíblia do que o livro de Provérbios. Deus é perfeito, matematicamente perfeito. O livro de Provérbios não tem 31 capítulos à toa. Benjamin Franklin, um dos maiores estadistas que passaram na Terra, ele tinha por hábito, a sua mãe tinha por hábito, desde pequenino, ele lia um capítulo todo dia. Desde pequenino, a sua idade adulta, todo dia ele lia um capítulo de Provérbios. E nos meses que tinham 30 dias, no 30º dia ele lia 2 capítulos. E não foi à toa que Benjamin Franklin foi quem foi. Vamos deixar a parte espiritual de lado, porque a sabedoria, ela está para o ímpio e para o justo. Eu não estou entrando aqui somente no mérito espiritual. A sabedoria, ela pode ser aproveitada por todos. Se nós conseguirmos unir o material e o espiritual, aí já é covardia, já é uma bomba. Mas Benjamin Franklin, ele desde pequenino, ele lia o livro de Provérbios, ele alcançou o que ele conseguiu alcançar. E Davi, ele alcançou o trono de Israel. Israel, ele sempre foi Israel sempre foi a nação mais respeitada do Oriente. Então, pela sua riqueza, pelo seu legado bélico, até hoje Israel tem a maior tecnologia bélica. Ninguém supera Israel em tecnologia. Em um dia o Hamas mandou 180 mísseis para Israel. Nesse mesmo dia, os 180 mísseis foram abatidos. A alegria dos judeus é ficar olhando os mísseis vindo da Palestina e serem abatidos. Ou seja, eles são seguros, eles são sábios, eles são respeitados. Só que Davi pegou um reino aparentemente perfeito, mas esse reino estava incompleto. Mas espera aí, Marcelo, você está me falando algo paradoxal? Como que eu posso pegar algo perfeito, mas incompleto? Eu vou explicar. Um vaso só sai do oleiro quando ele está o quê? Perfeito, né? Quando ele está fazendo o vaso, vocês já viram o oleiro fazendo vaso? Se pega uma pedrinha, o vaso se desfaz todo. Então o vaso ele só sai do oleiro quando ele está perfeito. Só que esse vaso está incompleto, porque quando o pastor Mesquita chega com um vaso em casa, Leia, comprei um vaso para você. O que a pastora Leia vai fazer? Muito obrigado. Vai lá, vai comprar terra, escolher uma bela flor e
agora ele está completo. Aleluia! Amém? Davi, como um bom adorador, como um bom conhecedor de Deus, ele, quando assumiu o reinado, por conta de Eli, um péssimo sacerdote, foi-se a glória de Deus. Israel não tinha mais a arca de Deus. A adoração havia morrido. Pouco antes do nascimento do filho de Finéias, foi dada a notícia que Finéias, Eli e Ofni haviam sido mortos. No momento do parto, a mãe de Icabod, antes de morrer, falou: foi-se a glória de Deus, e Deus deixou Israel. Naquele momento ela morre, e fica o filho da maldição. E Israel preferiu a um rei humano à teocracia. E Deus, ele não pode reinar com outra pessoa. Por isso que os nossos corações, o seu coração, só pode ter um Deus. Deus falou: se vocês querem um homem governando, eu saio. E eles escolheram Saul. Tudo bem, então que fique o homem e eu saio. E Davi foi atrás da arca. E Davi, ele preparou 30 homens na caverna de Adulão. Homens que ninguém dava nada, ninguém acreditava naqueles homens. E Davi foi atrás da arca da aliança. Para quem gosta de anotar, Icabod está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22. Aí ele fala exatamente sobre o que aconteceu, sobre a morte da nora de Eli e tudo mais, tá? Bom, enfim, Davi vai em busca da Arca da Aliança. Conquistaram a Arca da Aliança, pegaram a Arca da Aliança de volta. Só que foi a primeira guerra, foi a primeira conquista de Davi. Davi era um menino inexperiente, ele não sabia o que fazer agora. E ele chegou e falou: pessoal, bom, nós temos agora despojos. Mensageiro, vai na frente, avise o povo, preparem uma festa, temos despojos. Vamos agora reconstruir Israel, vamos reconstruir a adoração. Agora Deus está voltando para Israel. Avise o povo que as coisas agora serão diferentes. E o mensageiro foi à frente, e Davi chamou os homens experientes e falaram: e agora, como é que a gente faz? Porque agora tem uma nova formação, agora a gente vai ter que levar uma outra bandeira. E os sábios dizem: meu rei, na frente vão os adoradores, na frente dos adoradores vão os sacerdotes, atrás dos sacerdotes vão os seus principais guerreiros, e na frente vão dois homens, um com a bandeira de Israel, com o leão da tribo de Judá levantada, o outro com a bandeira inimiga abaixada, e não ousa levantar, porque debaixo dos nossos pés ela sempre estará. E o rei falou: e na frente quem vai? Na frente? Como assim, rei? Na frente quem vai? Na frente vai o rei. Ah, na frente vai o rei? É, na frente vai o rei. Abra um corredor. Rei, pode passar, fala Davi. Aí o sacerdote: como assim? O senhor é o rei? Davi: não, ele é o rei. Passa, rei dos reis. É isso que nós temos que fazer. Ele é o rei dos reis. Nós não somos rei, ele é o rei dos reis. Davi nunca se colocou na frente do rei. E ali eles começaram a voltar para casa, com o rei na frente, Jesus na frente, a arca na frente. Só que Davi, talvez os sacerdotes, pelo tempo onde a adoração havia morrido, eu acredito que eles tinham perdido o hábito de ler as escrituras, ou então por um excesso de zelo, Davi colocou a arca da aliança sobre um carro, e aquela arca, ela acabou por pender. E Uzá, que muitos criticam, eu acredito que Uzá salvou a nação de Israel,
porque a arca não poderia abrir. Se a arca tivesse caído, teria sido muito pior. Uzá tocou na arca e Uzá caiu fulminado. O rei, percebendo que havia sangue, que havia morte, parou, consultou os sacerdotes e perguntou: o que está acontecendo? E aí vocês conhecem a história, foi para o mediador foi abençoado, e resolveram voltar. A cada 6 passos, adoração. A cada 6 passos, adoração. A cada 6 passos, sacrifício, adoração, adoração, adoração. Chegando próximo a Israel, informação: a mesa já estava posta, a festa já estava armada. Sempre que havia uma vitória, até hoje, sempre que há uma vitória em Israel, há uma grande comemoração, com muita comida, com muita festa. Sempre. Eles costumam fazer muitos memoriais. Eles sempre fazem muitos memoriais. Quando vocês forem a Israel, vocês vão perceber que tudo é motivo para festa e tudo é motivo para memorial. E quando eles estão chegando próximo à entrada de Jerusalém, entra uma caixinha de ouro. Quando entra aquela caixinha de ouro, não há festa, porque eles esperavam um rei. Eles aguardavam o rei, porque eles adoravam o rei Davi, e eles estavam desacostumados. Eles não sabiam o que significava aquela caixinha de ouro. O que é essa caixinha de ouro? Porque por muitos anos aquela caixa não estava em Israel. Os mais antigos, os mais idosos, logo rasgaram as suas vestes e colocaram cinza e se prostraram diante do Eterno. Os mais novos não entenderam a importância, o significado do retorno de Deus. Naquele momento, Davi manda parar. Para tudo. Davi desce. Davi junta os seus homens. Eles fazem um círculo ao redor de Davi. E eu imagino que eles olham coroa saindo. Eles olham estola saindo. Eles olham sandálias saindo. Mantos de ouro saindo. Coberturas de pedra saindo. E o rei sai apenas com uma túnica sacerdotal branca. Aleluia! E naquele momento, Davi pede para que os tamborins sejam batidos. Naquele momento, eu imagino que ele pede para que os levitas entoem o maior cântico. Eu imagino que Davi coloca as mãos para trás e ele começa a adorar. E ele começa a andar. E ele começa a dançar. Ele começa a dançar e ele começa a contagiar o povo. E o povo começa a adorar. E o povo começa a cair em adoração. E o povo começa a cair em adoração. E os historiadores dizem que havia um homem pequenino, que naquele momento não aguentou ver o rei Davi com tanto vigor. Um homem daquela estatura, daquela grandeza, se curvar diante de Deus. E ele falou: eu preciso daquilo. Como aquela mulher no fluxo de sangue, eu preciso tocar nas orlas das vestes de Jesus. Eu preciso tocar. Eu preciso tocar. E Asaf foi e tocou em Davi. E naquele momento caiu sobre ele uma unção. E Deus, a partir daquele momento, o batizou de Asaf, um adorador. E sobre ele foi partilhado a unção que estava sobre Davi. Então Salomão sabia que, como Davi havia falecido, somente Asaf poderia fazer um salmo como Davi fazia para o Eterno. Glória a Deus. Só que nessa situação, não percam a atenção. Nesse momento, não percam a cena. Nesse momento, existe um personagem que está olhando do alto do palácio. O nome dessa personagem é Mical. E existem muitas pessoas chamadas Mical no dia de hoje. Mical, naquele momento, ela sente vergonha de Davi.
Porque Davi se derrama em adoração. Davi, ele se entrega para Deus naquele momento. Davi, ele dá tudo de si para Deus naquele momento. E ela se sentiu envergonhada, se sentiu enojada pelo aquele ato de Davi. E Deus sentiu nojo de Mical. E Deus falou: de ti nunca mais sairá fruto. E Mical nunca mais teve um filho. Quando você olhar um pequenino orando em línguas, adorando, pulando, sapateando, se você não tiver o dom de interpretação, de discernimento do Espírito, não faça como Mical. Não fale qualquer julgamento. Não chame de falso profeta, para que não aconteça com você o que aconteceu com Mical. Porque Jesus falou: quem pecar contra o meu Pai, tem perdão. Quem pecar contra mim, tem perdão. Mas quem pecar sobre aquele que através de mim opera, quem pegar sobre aquele Espírito que sobre mim opera, quem falar sobre esse Espírito, sobre esse Espírito não tem perdão. Então nunca fale de um adorador. Nunca aponte o dedo para um adorador. Respeite um adorador. Nunca profira um comentário sobre um adorador. Voltando para Salomão. Salomão então está no momento da inauguração do templo. Salomão contempla o santuário, os primeiros sacrifícios foram apresentados e de repente ele dá ordem para que a música oficial seja ministrada. O maestro Asaf, ele pega a sua composição e adora junto com o povo no santuário do Senhor. Do lado de fora, 5 milhões de pessoas começam a ver o sinal, a nuvem que se aproxima, a chuva que virá. Naquele momento, não sei se vocês já puderam ler todo esse contexto, nesse momento, esse momento bíblico, da inauguração do templo de Salomão, todo o mistério envolvido nesse grande evento que parou a nação de Israel. No momento que Salomão ora, gostaria de pedir para o louvor subir já. Felipe, o louvor subir, por favor. No momento em que Salomão termina a sua oração, Asaf vai fazer algo. Porque a mesma adoração que ocorria ontem é a mesma adoração que ocorre hoje. A mesma liturgia que ocorria ontem, ela ocorre hoje. Ela é simples. O nosso Deus, Ele é um Deus simples. O mesmo Deus que se manifestou com fogo ontem, Ele pode se manifestar com fogo hoje. O mesmo Deus que curou enfermos ontem, cura enfermos hoje. O mesmo Deus que levantou os mortos, Ele pode levantar os mortos hoje. Não há qualquer diferença entre os homens de ontem e os homens de hoje. A única diferença que há é o compromisso, é a busca, é a intensidade, é a santidade, é o respeito, é o temor. E nós precisamos ter o mesmo respeito, o mesmo temor que Salomão teve. Salomão, sim, ele teve as suas pisadas na bola. Teve. Salomão, ele andou por caminhos escabrosos. Andou. Como Davi também andou. Como muitos homens de Deus andou. Como eu andei. Como você andou. Como muitos andaram.
Mas Salomão, ele me chama muito a atenção. Eu confesso que se teve algum livro na Bíblia que eu li muito, foi Provérbios e Eclesiastes. Não teve nenhum livro que eu li mais do que Provérbios e Eclesiastes. Teve um tempo na minha vida que eu acho que eu li todo dia o livro de Provérbios inteiro. Eu lia o livro de Provérbios inteiro. Minha esposa é testemunha, ela não me deixa mentir. Todo dia eu li o livro de Provérbios, os 31 capítulos. E no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, um dos últimos livros que Salomão escreveu, ele conclui da seguinte forma: Eclesiastes 12, capítulo 13. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão, aqui chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Gente, um homem que governou Israel, que teve mais de 700 mulheres, que ofertou mais de uma carreta de ouro, que esteve nos maiores palácios, que comeu e bebeu do melhor, que passou pelos lugares mais belos e exóticos. No final da sua vida, ele conclui dessa forma: que você obedeça aos seus mandamentos. Em outras versões diz para que você, aqui diz para você amar reverentemente. Outras versões diz para você temer a Deus. Aleluia! E o centro da adoração é exatamente isso, é o temor a Deus. É exatamente o que Davi tinha. Davi era rápido em se arrepender. Quando Davi percebia que acontecia algo de errado, ele era rápido em se arrepender. Por isso que Deus derramava sobre ele. Por isso que Davi, ele alcançava, ele movia o coração de Deus. A minha filha, não existe praticamente uma pessoa que mova mais o meu coração do que a minha filha. Porque ela sabe como atingir o meu coração. Porque ela é minha filha. Ela é minha filha. Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo me entender? Vocês são filhos de Deus. O Senhor, ele não resiste a um coração quebrantado, contrito e arrependido. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Independente da magnitude, independente da profundidade, da altura, do tamanho, do peso e da dor do pecado. Independente do que você possa ter feito, é necessário o arrependimento. Arrependei-vos. É tempo de retorno, é tempo de compromisso. Vamos fazer como Asaf. Deus está aqui. Deus, ele não manda uma palavra de arrependimento pura e simplesmente ao vento. Ele veio ao seu encontro hoje. Ele quer que você toque na hora dele. Ele quer passar algo para você. Ele quer te chamar de Asaf. Ele quer te transportar. Ele quer te colocar uma nova unção. Ele quer derramar algo sobre você. Mas é necessário que você queira. Ele vem ao seu encontro, mas você tem que ir ao encontro dele também. É uma troca. Um relacionamento não é só de um lado. Do mesmo jeito que Deus vem ao seu encontro, você tem que ir ao encontro dele. É necessário que a gente quebrante o nosso coração. É necessário que a gente busque com força, com fé. Que a gente chore, que a gente clame e que a gente creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não está morto. Deus, Ele existe. Nós não somos religiosos
que estamos aqui pura e simplesmente para ouvir palavras persuasivas. Nós estamos aqui para tocar a hora do manto e ver o sobrenatural chegar lá fora, encostar nas pessoas, um morto levantar, um coxo levantar. Eu não estou aqui para brincar, você também não está aqui para brincar. Eu não vim aqui para brincar, você também não veio aqui para brincar. Sua família precisa de você, seu colega de trabalho precisa de você. Os meus colegas de trabalho não vão para o inferno, vão todos se salvar. Da sua empresa também vai. Ninguém que está do meu lado vai para o inferno, vai todo mundo se salvar. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não sou orgulhoso, eu não sou metido. A palavra de Deus diz: eu sou a imagem e semelhança do Altíssimo. Eu sou cristão. O significado de cristão é pequeno Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou uma autoridade maior que o presidente dos Estados Unidos. Billy Graham falou: Billy Graham, você é um homem muito famoso aqui nos Estados Unidos. Se você se candidatar, você ganha fácil. Billy Graham chegou e falou: muito obrigado. Eu não quero rebaixar o meu carro. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Você também é um embaixador de Cristo. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra
Adonai Atah Ben Elohim. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Yeshua. Oh, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Adonai Echad. Oh, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo é tu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, Pai. Senhor, aqui está o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, não nos permita, Pai. Não nos permita sairmos daqui sem uma porção dobrada, Senhor. Sem uma nova porção da tua unção. Sem uma nova porção, Deus, do teu refrigério, Pai. Sem uma nova porção da tua força. Assim como Asaf chegou ao teu trono com ousadia, assim como a mulher, Senhor, do fluxo de sangue, tocou a tua onda com ousadia, o teu povo, com toda a força que eles têm, Senhor, eles estão te buscando, e eles vão encontrando, e eles vão chegar ao céu. Se a igreja não subir, o céu vai descer. Mas Deus, derrame os teus anjos, para que estejam visitando cada lar aqui representado, Senhor. Casamentos restaurados, Senhor. Famílias sendo restauradas, Senhor. Prosperidade em cada lar, Senhor. Famílias, Senhor, sendo levantadas do sacerdócio, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Levanta o morto, levanta o aflito. Levanta, Senhor, aquele que estava querendo resistir. Levanta, Deus. Levanta, Deus. Levanta, Deus. Corredor aqui com 6 líderes aqui, 6 líderes do lado.